talvez você seja um daqueles que escova os dentes de manhã depois de tomar uma xícara de café, ou de repente você é daqueles que fazem isso antes do café. E na correria do almoço e do jantar, como é que tá a sua higiene bucal, hein? Para falar com a gente sobre esse tema tão importante, Notícias do Bem está recebendo ao vivo a odontologista doutora Ellen Quintela. Doutora Ellen, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado por atender o nosso convite nesta terça-feira. Bom dia, eu que agradeço o convite. Imagina, prazer recebê-la. Doutora, a questão da escovação, quer dizer, eu queria começar exatamente com essa questão da rotina da escovação, antes de falar de qualquer outra coisa, e dar dicas, etc. Mas eu queria que a senhora explicasse para a gente a importância da gente ter uma rotina para a escovação que muita gente ainda não tem, ou se tem, às vezes perde por conta da correria do dia a dia. Vai almoçar fora, come no trabalho, enfim, é preciso estar atento a isso, né? Sim. Normalmente os pacientes perguntam, né? Quantas vezes por dia eu preciso escovar os dentes? E especialmente quando a gente fala de adolescentes, de crianças que chegam da escola e fazem o almoço, por exemplo, e depois começam a beliscar o dia inteiro. Eu falo, olha, na verdade a gente deveria escovar sempre depois que come. Não tem um número certo de escovações. Então, o ideal seria você fazer refeições pontuais e fazer higiene após essas refeições. Então, após o café da manhã, após o almoço, após um lanche da tarde, após o jantar. E essa escovação da noite sendo a escovação que eu falo para os pacientes que é a mais importante, porque é aquela que você vai remover tudo de resíduo alimentar para que as bactérias não fiquem trabalhando à noite, porque bactéria gosta do ambiente quietinho, úmido, quentinho, que é tudo que a boca vai oferecer durante a noite inteira. Então você imagina a boca paradinha lá durante horas e essas bactérias podendo se organizar, podendo crescer, né, e formando cáries nos dentes. Então a escovação da noite é importantíssima. E quando eu falo escovação, não é só escovação, o uso do fio dental, o uso de um enxaguatório também vale bastante a pena, com flúor para as crianças, é super importante para a gente também ajudar na prevenção das cáries. E com relação a crianças, eu acho que é muito importante a gente lembrar que eles já têm um período longo que eles ficam sem escovar, porque vão para a escola, tem a hora do recreio, e com exceção dos bem pequenininhos, que tem aquele tempo que a professora para fazer escovação, normalmente não existe essa rotina. Então a criança sai de casa, vai para a escola, fica na escola 5, 6, às vezes mais horas sem escovar os dentes. Então, em casa é importantíssimo se atentar com isso e após todas as refeições fazer a higienização completa. Bacana. Bom, você falou a respeito da importância da higienização sempre após o consumo de alimentos. Agora, às vezes isso não é possível, enfim. Qual é a recomendação mínima? É pelo menos 2 ou 3 vezes durante o dia fazer a escovação? Eu gosto de falar de 3 no mínimo, porque a gente pensa pelo menos em café da manhã, almoço e jantar, né? Mas a gente sabe que muita gente trabalha e sai para reuniões, sai fora e tem um lanche, um almoço de trabalho e naquele momento não pode. Então, o importante é se atentar. Chegou em casa, de repente, a primeira coisa que vai fazer, assim como a gente chega em casa, vai tomar banho, né? A gente se preocupa com isso, também cuidar da higienização dos dentes. Porque quanto mais tempo aquela placa fica sobre os dentes, maior é a acidez que está ali e mais propenso o dente fica a sofrer com as ações dessa acidez e ter cárie e tudo mais. Perfeito. Agora, no período da manhã, a primeira escovação, o ideal é que a gente faça ela logo que acorda, ou que a gente tome café primeiro e depois faça a escovação, ou a gente faz 2 de manhã? Qual seria o melhor dos mundos aí? Porque tem uma dúvida a respeito disso. Tem muita gente que acorda, já vai para o banho, faz, né, a sua higiene pessoal, escova o dente e tal, vai tomar café e daí já vai embora. Então, ir embora sem escovar os dentes é um problema, né? Então, se a pessoa tiver que escolher uma, eu sou adepta de fazer após a refeição. Mas a gente sabe que é importante escovar antes também, por conta justamente desse período que eu falei da noite, né? Que as bactérias estão ali se organizando, fazendo toda uma colonização da boca. Então, quando você acorda, você já desorganiza isso.
elimina aquele monte de bactéria que ficou procriando ali durante a noite e aí vai para sua refeição. Existem pacientes que também não gostam de fazer isso por causa do gosto da pasta, que interfere no gosto do alimento. Então é uma coisa assim difícil. O importante é não sair de casa sem ter feito essa higienização. Isso é o mais importante. Agora, seria bom fazer antes e depois? Seria. Mas tem coisas na odontologia que a gente fala que é utopia, né? Então, se fosse possível antes e depois, seria o melhor. Mas se a gente tiver que optar por uma só, eu sou adepta a optar por pós-alimentação, para sair de casa com tudo limpo. Fazer depois do café da manhã, portanto. Aliás, falando em café, né? Esse é um problema muito sério também. Porque a gente, no ambiente de trabalho, muita gente passa o dia tomando cafezinho e dá uma beliscada num biscoitinho aqui, um negocinho que o amiguinho trouxe ali. Isso também acaba podendo ser prejudicial, né, doutora? Isso é bastante. Porque é aquilo que eu falei dos adolescentes, das crianças que ficam em casa beliscando, comem uma bolachinha aqui, um bolo ali, mas os adultos também fazem isso no ambiente de trabalho, e isso é um problema. Por isso que a gente bate tanto na tecla de fazer a higiene no dentista, pelo menos a cada 6 meses, no mínimo. E pacientes que tomam muito café, que eles já vêm relatando isso, eles vão perceber esses dentes escurecendo. E isso, a limpeza por si só, não vai dar conta. Então, muitos pacientes acabam optando por fazer clareamento justamente porque vão percebendo ao longo do tempo esses dentes escurecendo. E o café, o vinho tinto, cigarro, são manchas que vão impregnando nos dentes, entrando nas porosidades, e que depois só a escova não é suficiente para remover. E por isso a gente precisa da profilaxia, da raspagem no consultório, e muitas vezes o clareamento para auxiliar. Tudo bem. Agora, todos nós meio que sabemos da importância da escovação, mas muitos deixam, algumas pessoas são muito disciplinadas, são muito regradas e tal, mas tem muita gente que ainda deixa de lado, não é verdade, doutora? Tem. E eu queria até contar uma curiosidade aqui, eu tenho pacientes que eu falo que são excelentes higienizadores e apresentam cáries. E eu tenho pacientes que são péssimos higienizadores e não têm cárie. E isso sempre é uma pergunta dos pacientes. Mas olha, eu tenho um irmão que não escova os dentes e não tem cárie. Então é importante saber que a cárie não depende somente da higienização, mas depende da qualidade dos alimentos, depende lá na sua infância quem cuidou de você. Olha que coisa interessante que muita gente não sabe. Então eu tenho pacientes que falam, veja, eu criei esses 2 filhos e um tem cárie e o outro não. E às vezes só uma pergunta mata essa charada. Quem foi que criou o seu filho? Ah, esse aqui eu parei de trabalhar e criei. O outro foi a babá, foi a avó. E cárie é uma doença infecto-contagiosa. Então existe um período na infância que chama janela de infectividade, que é quando essa criança começa a ser alimentada. E aí a mãe muitas vezes assopra a comida na colher e leva na boca da criança. Isso transmite cárie. Provar da mesma colher transmite cárie. Então, se a pessoa que cuidou dessa criança era uma pessoa que tinha cárie ativa, esta criança certamente vai ser um adulto com cárie, ainda que tenha irmãos sem cárie, que foram criados por outra pessoa, né, cuidados por outra pessoa na infância. Então, existem muitas coisas, a quantidade de saliva, a qualidade da saliva de cada um, tudo isso interfere na chance de não cáries. Mas eu queria só mostrar uma coisa aqui, porque a gente fala muito de escovação e fio dental, mas eu queria mostrar a escova interdental, que ela é importantíssima, especialmente para quem tem implante, especialmente para quem tem dentes mais separados. Então eu estou mostrando uma aqui num tamanho grande, mas existem diversos tamanhos. Dá para ver? Dá para ver sim, tá ótimo. Estamos vendo. E o importante é que a gente tenha dessas escovinhas para higienizar entre os dentes. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, para você. Ótimo. Higienizar desta forma, escovar realmente entre os dentes. É esse o papel da escovinha interdental. Então, pacientes que o fio dental passa muito largo, o fio dental não faz a ação que a gente espera, porque o ideal é que o fio dental passe com atrito, passe apertado entre os dentes.
Quando ele passa mais largo, então a gente tem que optar por uma escova interdental e aí escolher o melhor diâmetro para cada espaço, Sim, tá? aí Isso é uma depende, obviamente, né, do espaço que cada um tem aí entre os seus Isso, dentes, né, exatamente. doutora? Mas só citou algumas questões relacionadas à cárie, e aí eu tenho certeza que as mães e mesmo os pais que estão assistindo agora e que têm filhos pequenos devem estar com uma coisinha na cabeça assim, e o doce? O doce. E o doce? Eu Porque, falo, assim, quando eu era criança, faz tempo isso, né, obviamente, mas quando eu era pequeno, me diziam que doce dá cárie, não pode comer doce porque vai ficar com cárie. isso. Então é quando eu falei da qualidade do alimento. Então, quanto mais açúcar a gente oferece, é como se a gente estivesse dando o combustível para a bactéria trabalhar. Quanto mais açúcar, maior o risco de cárie. Isso Hum, aumenta, tá? Então eu falo para os meus pacientes assim: eu gosto de comer doce. Posso comer um chocolate? Pode. Come depois do almoço, porque na sequência vem a higienização. hum. O importante é não ficar nessa coisa de petiscar a tarde inteira. Come uma bolacha, come um pãozinho, uma bisnaguinha. Passa a tarde inteira beliscando. Puxa, eu tenho cárie, mas eu escovo depois do almoço e do jantar. Tá, e o que você fez durante a tarde É. inteira? Então, este é o problema. As crianças têm, às vezes, o hábito de comer pirulito a tarde inteira, bala a tarde inteira, chiclete, bolacha recheada. Esse é o grande problema. É a frequência desse açúcar. Se a gente coloca o açúcar pontualmente como uma sobremesa após a refeição principal Hum. e tem a higienização depois, aí a gente fica mais tranquilo. Perfeito. Agora, é possível, doutora, uma pessoa não desenvolver cárie com todos esses cuidados, ainda que tenha a cárie, você explicou pra gente, né, que é uma doença infecto-contagiosa e tal. Eventualmente ela tem a cárie, mas essa cárie não se desenvolve se ela fizer uma boa higienização, por exemplo? É possível uma pessoa passar a vida sem cárie? Eu tenho alguns pacientes que não têm cáries e eu acho lindo. Falo, olha que beleza, não tem cáries e tal. Mas é aquilo, envolve desde o cuidado lá na infância. Já não foi exposto à bactéria lá na infância, tem uma qualidade de saliva adequada, tem uma quantidade de saliva adequada, toma água, faz a higienização, ingere menos açúcar. Então, todos esses fatores juntos levam a um baixo risco de cárie. Então, né, as mamães e os papais ficando atentos aí, é possível a gente ter, quer dizer, e a própria pessoa no decorrer da vida também, porque depois que fica mais velho, obviamente, são os seus hábitos que precisam ser cuidados, né, doutor? E aí, claro, reforçar a importância da visitação ao odontologista pelo menos uma vez por ano, né? Alguns indicam até a cada 6 meses. É isso até que eu ia te falar, que eu tenho uma paciente que veio aqui esses dias e ela estava com cárie outra vez e ela começou a xingar o pai. Porque meu pai nunca me levou para cuidar dos dentes. Eu falei, então, mas agora você tem quase 40 anos, agora é a sua rotina que tem que mudar. E se você já tem tudo aquilo que passou não foi feito, a gente tem que mudar esse padrão. E aí, esta pessoa precisa fazer visitas mais frequentes ao dentista, porque se aparece uma cárie ainda que pequena, a gente consegue solucionar rápido. Porque o problema é que essas cáries vão aumentando e a cárie não fica em um dente, vai passando de um para o outro. E aí, quando volta dali 6 meses, aquela pequenininha cresceu, já virou uma necessidade de tratar o canal, e aí a pessoa fica desanimada, porque toda vez que eu venho no dentista eu tenho cárie. Claro, porque você está espaçando muito. Então, se a pessoa já tem um alto risco de cárie, que a gente fala, existem coisas que a gente faz no consultório para prevenir. Então, fazer aplicação de flúor, ainda que se pense, isso se faz na criança. Mas existem, inclusive, sessões de remineralização de dentes para a gente tornar esses esmaltes mais fortes e mais resistentes à ação da cárie. Perfeito, perfeito. Quer dizer, essa questão de deixar o tratamento, do medo do dentista, a gente pode dizer que é uma coisa que já ficou no passado, né? Uma coisa que pertence muito, eu gosto de dizer isso, é uma coisa que pertence muito à minha geração. A minha geração era uma geração que tinha muito medo de dentista. A gente sentava na cadeira do dentista e ele falava assim: vamos extrair o seu dente. Quer dizer, isso, graças a Deus, mudou muito. Então, a geração dos meus filhos, por exemplo, já é uma outra geração que já foi criada de um outro jeito. E eu entendo que houve uma mudança de conceito também no tratamento, né, doutora? Muita coisa mudou.
E uma coisa importantíssima que mudou é que a odontologia virou muito mais conservadora e preventiva do que resolutiva. Então, o histórico dos pacientes antigos é bem esse. Quando eu ia no dentista eu tinha uma dor, eu eliminava todos os dentes. Eu tenho até uma história interessante. O meu avô, quando ele tinha 18 anos, ele teve uma dor de dente e, acredite se quiser, com 18 anos ele disse para o dentista: extraia tudo porque eu nunca mais quero ter. E o meu avô, aos 18 anos, usava a dentadura em cima e embaixo. Eu tenho uma história, tem uma história parecida na família também. Tira tudo que é mais fácil, coloca 2 dentaduras e vamos em frente. Um pensamento totalmente equivocado, enfim. Graças a Deus esse pensamento mudou, né, doutora? Graças a Deus. Queria que você deixasse pra gente seus contatos, quem quiser conversar mais contigo, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho. Eu tenho certeza que seu Instagram deve estar recheado de dicas importantes aí. Sim, o Instagram é @DRA de doutora Ellen Quintela. Esse é o Instagram. O site é a mesma coisa, www.draellenquintela.com.br. E telefones para contato, eu sempre deixo o WhatsApp 999278418. É aqui em São Paulo, né? São Paulo, isso. Aqui em São Paulo, pronto. Tá aí então doutora Ellen Quintela na tela para você anotar, ou para você anotar não, que anotar é coisa da minha geração, é para você printar, você printa a tela, aí depois você dá uma olhada, doutoraellenquintela.com.br, tá aí o site também para você ter acesso, conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da doutora Ellen, e claro, entrar em contato também. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem, prazer em recebê-la, volte sempre. Boa semana. Obrigada, boa semana. Obrigado, doutora Ellen Quintela, odontologista, falando com a gente a respeito da importância da escovação. Acho que foi bem bacana a conversa, né? Falamos bastante sobre tudo.